Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar uma história bizarra de uma madame que chocou Nova Orleans em 1834. Delphine McCarthy, que nasceu em 1775, ela era uma de 5 filhas de um casal irlandês que tinha imigrado para a América do Norte. Em meados de 1800, a Delphine ela se casou com um homem que ele era de uma alta posição na corte espanhola e ele morava nos Estados Unidos. Ele se chamava Dom Ramon. Bom, eles fizeram uma viagem para a Espanha, o Dom Ramon e a Delphine, só que na volta teve um grande problema, que foi o Dom Ramon, ele contraiu uma doença ali durante a viagem, e eles acabaram tendo que parar em Cuba, em Havana, e Dom Ramon morreu. A Delphine, ela estava grávida da primeira filha deles, e ela acabou ficando ali mesmo em Cuba para poder dar à luz para sua filha. O nome da menina era Marie. E bom, depois do nascimento da Marie, a Delphine, ela resolveu voltar para os Estados Unidos e viver da herança que o marido dela, o Dom Ramon, tinha deixado para ela. Ele tinha deixado para ela uma fazenda que eles tinham uma plantação de cana-de-açúcar e ela começou a tomar conta ali da gerência daquela fazenda. Em 1808, a Delphine, ela conheceu um homem chamado Jean Blanc. Esse homem ele era um banqueiro muito rico. E ela acabou casando com ele e os dois tiveram 4 filhas. Só que quando foi em 1816, o Jean, ele faleceu assim do nada. As circunstâncias foram bem suspeitas e há quem diga que ele morreu envenenado, possivelmente pela Delphine. Bom, já tinha morrido um marido, esse já era o segundo marido, que ele acabou morrendo também, e quando foi em 1825, ela casou com seu terceiro marido, que era um médico, que era bem mais novo do que ela. A Delphine, ela acabou se apaixonando por uma casa na Royal Street, e essa casa, dizem as más línguas, que ela não estava à venda, que o homem que morava lá não queria se desfazer da casa, mas a Delphine deu um jeito de comprar as dívidas desse homem, fazendo com que ele não tivesse outra escolha a não ser vender a casa para ela. A casa ela foi toda reformada para ficar do jeito que a Delphine queria. E todos os materiais usados ali na casa, eles vinham de fora, eram coisas da Itália, coisas da França, tudo era de fora do país, então eram coisas vindas da Europa. No caso, eu não falei, mas a casa ela ficava em Nova Orleans, na Royal Street, e aí ela começou a fazer a casa do jeito que ela queria. Eram tapetes persas, janelas inglesas, madeira da Itália, não sei o que de não sei aonde, era tudo muito caro e luxuoso. No terceiro andar da casa, eles fizeram um lugar especial para alguns escravos. Nessa época, era muito comum que em cidades do sul dos Estados Unidos as pessoas mantivessem escravos, né? E inclusive morando dentro das suas próprias casas. Então a Delphine, ela botou o terceiro andar da casa e o sótão para ser justamente meio que um alojamento para esses escravos chamados escravos domésticos, né? Que eram os escravos que trabalhavam dentro da casa da família, não que trabalhavam na cana-de-açúcar e tal. Eram os escravos domésticos. Aqui ela já tinha adquirido o sobrenome do terceiro marido dela, que foi o sobrenome que ela ficou conhecida, que era Lalaurie. Madame Lalaurie. E assim, a família Lalaurie, ela era muito importante, ela dava festas deslumbrantes da alta sociedade de Nova Orleans. Então assim, a galera, todo mundo queria ser convidado para as festas dela e eram coisas extremamente luxuosas e festas que as pessoas ficavam comentando o ano inteiro sobre. Começou a rodar pela cidade um burburinho de que a Madame Lalaurie, ela tratava mal seus escravos. Só que as pessoas dizem que em todas essas festas ou então em visitas na casa da família Lalaurie, ela tratava os escravos super bem, ela era super amigável com eles. Só que as pessoas dizem que fugiam muitos escravos da mansão e a polícia sempre estava tendo que levar eles de volta para lá. Eles eram extremamente magros e doentes, o que fazia com que o rumor de que ela era uma péssima patroa fosse cada vez mais forte na cidade. Só que tinha uma lei na cidade de Nova Orleans de que os escravos domésticos que eu falei pra vocês, eles recebiam penas menores do que os outros escravos. Ou seja, ela não podia punir esses escravos domésticos de forma mais severa, e sim de uma maneira mais branda. Só que os rumores rodavam pela cidade dizendo que ela não era nada branda com eles, que esses escravos que fugiam, eles nunca mais eram vistos
depois de voltarem para a mansão dela. Teve até um depoimento de uma amiga da Madame Lalaurie, vocês vão entender por quê, vou explicar daqui a pouco, que ela falou que uma vez estava visitando a Madame e viu uma escrava. Ela estava tentando fugir pelo telhado da casa e pedir ajuda para essa amiga da Madame Lalaurie, dizendo que se ela ficasse ali, a Madame ia matar ela. Simplesmente porque ela foi pentear o cabelo da Madame e sem querer puxou um fio e doeu e a Madame ficou possessa e querendo matar a menina. A menina tinha 12 anos. Bom, nesse episódio ainda, a mulher conta que a Madame Lalaurie, ela tava com um chicote e que ela dizia pra menina que se ela não descesse do telhado, a punição dela ia ser 100 vezes pior do que ela tinha planejado. Bom, a menina se negou a descer do telhado, mesmo com a Madame Lalaurie dizendo que ia dar um castigo muito pior se ela não descesse. E a Madame mandou que jogassem pedras na menina, então ela estava sendo meio que apedrejada em cima do telhado. Quando ela estava desviando das pedras, ela acabou escorregando, desequilibrando ali do telhado, caindo do telhado e quebrando o pescoço. Ela ficou com tanta raiva que essa menina morreu na queda que ela mandou que prendessem a menina num poste e deu um monte de chicotada nela até que a raiva passasse. Então ela chicoteou o cadáver da escrava dela, simplesmente porque a menina morreu sem ser punida antes. Dizem também que teve uma vez que a Madame Lalaurie, ela não gostou de uma comida que foi servida na casa dela e ela simplesmente ordenou que esses escravos que tinham feito a comida, eles ficassem sem receber comida por vários dias. E, inclusive, eles eram forçados a assistir enquanto ela e sua família faziam as suas refeições. E enquanto eles estavam vendo eles fazendo as refeições, uma das escravas acabou desmaiando de fome. E ela ficou com raiva dessa escrava e fez com que levassem ela até os fundos da casa, botassem dentro de um caixão e enterrassem ela viva, porque ela ousou desmaiar na frente da Madame Lalaurie de fome. Bom, gente, não era à toa que viviam tendo vários rumores pela cidade a respeito da Madame Lalaurie, porque ela era extremamente cruel, então as coisas começaram a se espalhar. Os escravos, eles acabavam contando para outras pessoas, que contavam para outras, e começou a virar um rumor gigante na cidade. Então as pessoas já desconfiavam que ela não tratava bem os escravos que ela tinha. Inclusive, uma vez ela vendeu uns escravos que ela não queria mais. E esses escravos nunca chegaram no destino deles, que era na nova casa que eles iam trabalhar. Dizem que ela simplesmente matou esses escravos e enterrou ele nos pântanos de Nova Orleans. Os pântanos, não sei se vocês sabem, mas eles têm muito jacaré. Então, para acabar ali com os restos mortais de alguém é muito fácil. O jacaré come e também o ambiente do pântano, que é úmido e esquisito, quente, aquilo ali também ajuda a decompor mais rápido os corpos. Então não era a primeira vez que falavam que a Madame Lalaurie fazia esse tipo de coisa. Também tinham escravos que apareciam sem dedo, sem braço, sem perna, porque ela cortava para poder punir esses escravos. E era punir por coisas assim que não faziam nenhum sentido. Por exemplo, eles lavaram a prataria e ela achou uma manchinha em uma das colheres, ou uma das facas, sabe? Então, ela simplesmente punia eles desse jeito. Tipo, cortando um dedo, cortando um braço. E, tipo assim, era a coisa mais absurda possível. Então, não tinha como ficar escondido por muito tempo. Mas foi aí que tudo piorou. 10 de abril de 1834, a mansão da Madame Lalaurie pegou fogo. Quando foram entrar lá para tentar apagar o fogo, a polícia encontrou uma das escravas acorrentada no fogão da cozinha. Ela tinha por volta de 70 anos de idade e ela disse para a polícia que foi ela que começou o incêndio porque ela ficou com medo da Madame Lalaurie levar ela para o andar de cima. O andar de cima era onde ficavam esses alojamentos para os escravos que eu disse para vocês. Segundo ela, os escravos que eram levados para lá, eles nunca retornavam. Eles sofriam torturas assim imensuráveis. E ela tava com medo. Ela tinha provavelmente feito alguma coisa que ela sabia que ia desagradar a Madame Lalaurie. E ela ficou com tanto medo que ela colocou fogo na casa pra poder se suicidar. Só que não deu muito certo, porque entraram e apagaram o fogo. Só que aí a polícia achou um monte de coisa bizarra dentro da casa. Como se não bastasse essa mulher que eu falei pra vocês, que era uma senhora de 70 anos, ela tava acorrentada no fogão pelos pulsos e pelos tornozelos. Então isso daí já era bastante bizarro. Mas foi no andar de cima que eles acharam as coisas mais
bizarras possíveis. Bom, a polícia não estava achando as chaves desses alojamentos do terceiro andar e do sótão, então eles precisaram quebrar essas portas para poder salvar os escravos que estavam ali dentro. Bom, quando eles abriram, eles se depararam com uma cena de filme de terror. Tinham simplesmente escravos pendurados pelo pescoço, já mortos, assim, pendurados pelo teto. E eles notaram que esses escravos, alguns não tinham braço, outros não tinham pernas, e dava pra ver que tinham sido arrancados por alguma forma de tortura. Eles tinham sofrido tortura e depois morreram. Ali eles também acharam vários instrumentos de tortura que eram usados por ela. Outros escravos ali extremamente magros e doentes que estavam ali dentro há meses sem comida. Eles descobriram que ali era meio que o local de tortura da Madame Lalaurie. E um dos homens que achou aquele local, ele era um juiz. E ele deu um depoimento. Ele disse que achou uma das escravas acorrentada na parede. Essa escrava, ela tava nua e ela tava com um colar de espinhos no pescoço. E que nas costas dessa mulher tinham marcas de chicote e de brasa, de ferro quente, né? Que ela usava para torturar a mulher. E a mulher disse pra ele que ela cortava ela com uma navalha e bebia o sangue da escrava. E ela disse também pra ele que sempre ela cortava, né, a Madame Lalaurie cortava ela e outras escravas também, e enchia bacias de sangue onde ela molhava o rosto e as mãos, porque ela acreditava que fazendo isso ela ia rejuvenescer. Então ela meio que se alimentava daquele sangue porque ela acreditava que era meio que um elixir que podia deixar ela jovem para sempre. Ele disse que encontrou mais coisa dentro dessa câmara de tortura. Encontrou um homem, um escravo, que ele tinha sido castrado e o ferimento dele tinha sido costurado com barbante. E que pra ele não reclamar, como ele reclamava de dor, né, ele gemia de dor, nem era uma reclamação em si, era, né, uma coisa assim voluntária. Ela cortou a língua desse homem para que ele não falasse mais, então ele não podia mais chorar de dor ali. E ele encontrou esse homem nessas condições. Depois que a polícia achou tudo isso, tiveram julgamentos, né? E um dos homens de confiança da Madame Lalaurie, ele disse que ela costumava a torturar os escravos e que para ela aquilo era a coisa mais prazerosa do mundo. Então, sempre que ela estava se sentindo estressada, que ela estava raivosa ou alguma coisa do tipo, a terapia dela era justamente torturar esses escravos no terceiro andar da casa. E devia ser uma coisa horrível, corpos pendurados pelo pescoço e vários objetos de tortura, sangue para todo lado, e escravo doente, escravo com fome, escravos mutilados. Vocês imaginam a cena de horror que a polícia achou ali naquele local. Bom, com esses depoimentos, né, com essas descobertas, a população ficou revoltada e simplesmente destruiu a mansão da Madame Lalaurie. Eles jogavam pedras, eles quebravam as paredes, eles saquearam as coisas, né, os pertences da família, não só as roupas, mas as joias, tudo. Aqueles móveis caríssimos, aquela madeira caríssima que vinha da Europa, aquilo ali foi tudo destruído pelas pessoas, porque a população ficou muito revoltada quando descobriu tudo isso. Inclusive, uma das filhas da Madame Lalaurie estava na mansão quando a população fez isso e ela foi extremamente agredida. Ela só não morreu porque a polícia interviu e protegeu ela, mas a população estava tão furiosa que tentou até matar a filha da Madame Lalaurie. Esses escravos achados na mansão, os que ainda estavam vivos, eles foram levados para uma parte da delegacia para poder prestar depoimentos. Bom, para vocês terem uma ideia, a Madame Lalaurie, ela era tão da alta sociedade, tão famosa, muita gente conhecia ela, os nobres, e então, quando começou esse julgamento, todo mundo queria ouvir os relatos dos escravos, porque aquilo se tornou um grande escândalo. Mais de 4.000 pessoas queriam assistir ali aqueles depoimentos, só que as pessoas começaram a passar mal durante os depoimentos, quando eles escutavam as coisas que ela fazia com os escravos. Então a polícia precisou restringir quem assistiria esse julgamento para que a população não passasse mal. Era gente vomitando, era gente passando mal, com todos aqueles relatos que eram dados pelos escravos. O xerife contou que logo após aquela descoberta horrorosa e depois da população meio que destruir a mansão, saquear as coisas, a polícia começou a escavar ali o terreno da casa e foram achadas 8 ossadas humanas
ali enterrados no jardim. E depois da polícia achar isso, um dos feitores, que eram feitores da Madame Lalaurie, ou seja, que eram meio que capanga dela, ele confessou que alguns corpos também foram jogados dentro de um poço que ficava ali, mas o poço era seco, então eles jogavam esses corpos nesse poço. E aí, quando a polícia ela abriu esse poço para poder, investigar, eles acharam muitas ossadas, inclusive de crianças que tinham sido torturadas pela Madame Lalaurie. Então, assim, primeiro já foi a casa que já tinha coisas horríveis o suficiente. Depois eles acharam 8 ossadas no jardim. E depois ainda acharam um poço com mais ossadas, inclusive de crianças torturadas. Bom, mas o que foi que aconteceu com a Madame Lalaurie? Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas ela conseguiu fugir com as filhas. Algumas fontes dizem que ela foi para o Alabama, onde ela tinha família, e elas foram acolhidas pela família e nunca mais voltaram para Nova Orleans. Só que esses parentes começaram a ficar com medo de toda aquela repercussão horrível que a Madame Lalaurie estava sofrendo, e eles acabaram não deixando eles ficarem ali por muito tempo. Inclusive o marido dela, ele abandonou ela, ele ficou com medo de sofrer represálias da população, o que era óbvio que ia acontecer. E aí acredita-se que depois que ela foi meio que expulsa da casa dos parentes, ela acabou fugindo para Paris, e dizem que ela tinha várias contas no exterior, que facilitou muito. As filhas dela não foram com ela, elas não queriam mais contato com a mãe, porque ela ficou conhecida como a megera da Royal Street, e as meninas não queriam ser atreladas a isso, então elas acabaram com todo tipo de contato com a mãe, mas não voltaram para Nova Orleans. Não se sabe ao certo como a Madame Lalaurie morreu. Alguns historiadores acreditam que ela morreu na França durante um acidente de caçada. Ela estava montando num cavalo e um javali raivoso acabou derrubando ela desse cavalo e passando por cima dela. Então, alguns acreditam que ela morreu assim, durante uma caçada na França. Outros acreditam que ela chegou a voltar para os Estados Unidos, onde ela teria morrido de alguma maneira. O que se sabe mesmo é que em 1930, um coveiro do cemitério St. Louis, ele achou uma placa, uma lápide com o nome da Madame Lalaurie e a data de nascimento dela, e o nome dizendo que ela tinha nascido Delphine McCart, e morrido Delphine Lalaurie. Então foi achada essa lápide. As pessoas acreditam firmemente que a Madame Lalaurie, ela assombra a cidade de Nova Orleans, principalmente a Royal Street, que era a rua onde ficava a casa dela. E a gente já viu aqui no canal várias outras histórias de Nova Orleans. O Homem do Machado, ele era de Nova Orleans, tinha a Madame Lalaurie, e tem muitas outras histórias bizarras sobre a cidade. Ela é considerada a cidade mais mal assombrada do mundo. Muita coisa ruim já aconteceu na cidade de Nova Orleans e são coisas assim pesadíssimas. Se vocês quiserem, eu posso trazer outras histórias de lá. Eu vou deixar aqui em cima a história do Homem do Machado, pra quem não viu ainda. É uma história muito bizarra também que aconteceu em Nova Orleans. E a história da Madame Lalaurie. E posso trazer outras se vocês quiserem. Inclusive, eu tô querendo trazer uma história da cidade em si, como que a cidade surgiu e por que hoje ela é considerada a cidade mais mal assombrada do mundo, e as pessoas vão pra lá, os turistas vão pra lá justamente para fazer tours do horror. Tem vários guias na cidade que fazem meio que excursões pelos lugares mais assombrados da cidade, hotéis, casas, cemitério, e é bem bizarro. Eu vou trazer um vídeo contando sobre isso. Me deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar. Assim como o Homem do Machado e muitas outras histórias, a Madame Lalaurie, ela é citada em American Horror Story, na 3ª temporada, que se passa em Nova Orleans. Então eles citam várias coisas bizarras que já aconteceram ali na cidade. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, indicar o meu canal para novas pessoas, para que a gente possa crescer logo. Me seguir no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo.